Sadia, vou ter que te interromper só um minutinho, porque começou a votação lá no Senado. Vamos dar uma olhada. Como vota o PR, senador Magno Malta? O PSDB vota sim, senhor presidente. PSDB vota sim. PR vota sim, senhor presidente. PR vota sim. PSB vota sim. PSB vota sim. Peço aos senadores que estão em outras dependências da casa que venham plenário. Senhor presidente, o PDT vota sim, senhor presidente. O PDT vota sim. PCdoB vota não. PCdoB vota não. A oposição vota não, senhor presidente. A oposição vota não. Senador Telmário, senador Cidinho, senador Eumano Ferrer, senador Deca, senador Edson Lobão, senador João Alberto, senador José Maranhão, senador Paulo Bauer. Não, tá votando, pode ir. Ele encaminhar. Senador Ataídes, senador Romero Jucá, senador Petecão, senador Magno Malta, senador Valdemir Moca, senador Amorim, senador Amorim, senador Gladson Cameli, senador Flecha Ribeiro, senador Expedito, como é que vai, o amigo? Então, senhor presidente. Tudo bem? A gente está acompanhando, portanto, o presidente do Senado, Renan Calheiros, pedindo aí para que os senadores que estão na casa sigam para o plenário para votar. Os partidos estão encaminhando os votos e a gente, portanto, está acompanhando essa sessão, a votação aí da PEC do teto dos gastos. Quero lembrar os senadores que daqui a pouquinho nós teremos uma sessão de homenagem ao saudoso Miguel Arraes. O Marcelo Cosme está acompanhando agora essa votação. Vamos chamar Marcelo Cosme. Oi, Marcelo. Gabriela, vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Os senadores estão votando. Nesse momento, o quórum é de 61. Os partidos que são contrários são o PT, o PCdoB e a minoria. Então, ali o PMDB, o PSDB, o PP, o PSB, o PR, o PSD, o PDT e também os governistas todos já dizem que sim. Então a gente aguarda agora a conclusão dessa votação. São 63 nesse momento senadores que estão em plenário e para que se possa chegar à conclusão dessa votação. A gente viu que essa votação começou por volta de 10 para as 11 da manhã. Havia expectativa que ela fosse até mais longa do que está sendo agora, porque se esperava que muitos senadores que são contrários pedissem para falar. Eles falaram ali e tentaram de alguma forma evitar a votação de hoje. Os requerimentos foram rejeitados por uma maioria absoluta, 46 a 13. A votação então começou, todo mundo pôde fazer um encaminhamento e agora o que a gente vê ali é o presidente Renan Calheiros, que há pouco pediu para os senadores que estão na casa, nos seus gabinetes, venham até aqui, chega a estar chamando ali por nome, um por um, para que eles possam falar rapidamente e também registrando lá no painel. A gente vê que a maioria dos senadores que está por aqui já votou. Agora resta saber em quanto tempo ainda Renan Calheiros vai aguardar para poder anunciar o resultado dessa PEC dos gastos públicos em segundo turno. Vamos lembrar que já passou lá na Câmara dos Deputados em 2 turnos, passou aqui com folga em primeiro turno, se passar hoje também, aí tem a promulgação. Essa promulgação já deve acontecer na próxima quinta-feira.
Antes, Renan Calheiros já avisou os senadores que haverá uma sessão marcada para amanhã, que é quarta-feira, e outra para quinta-feira. E a gente sabe que a ideia dele é justamente, se a aprovação acontecer hoje, o que o Palácio Planalto conta que vai ser com folga, que na quinta-feira já promulgue essa PEC em relação aos gastos públicos para que ela entre em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2017, com regras um pouco diferentes de limitação de gastos para saúde e educação, mas a partir de 2018 é tudo igual para todas as áreas. Gabriela. Tá certo, Marcelo. Obrigada pelas informações. E apoio. E eu quero agradecer aqui ao doutor Bandeira, também, que foi extremamente importante nesse trabalho, a doutora Ilana e o secretário da comissão. A gente continua acompanhando, portanto, essa sessão, a votação da PEC do teto dos gastos. Nesse momento, há senadores falando, o momento de votação, PT, o PCdoB e também a minoria já encaminharam voto não à PEC 55. A gente segue acompanhando, portanto, outros partidos também já encaminharam os seus votos e a gente segue, portanto, acompanhando essa sessão. E aí também destaco o meu parceiro, vice-presidente da comissão, o senador Cristóvão Buarque. Portanto, fica aqui mais uma vez registrados os agradecimentos. Senhor presidente. Nós aqui cumprimentamos o senador Wellington Fagundes, o evento referido por Vossa Excelência, o Senado do Futuro, e os próprios trabalhos da comissão foram importantes para o Senado Federal. Esse evento contou com mais de 1.000 pessoas e teve uma enorme repercussão no Brasil e no mundo todo. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Romero Jucá. Senhor presidente, apenas para informar que vários senadores estão se deslocando para vir votar. O senador Zé Agripino, o senador João Alberto. Então, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse dar mais um pouco de tempo, tendo em vista que vários estão em deslocamento para fazer a votação, senhor presidente. Senhor presidente. Temos isso, faremos isso. Senhor presidente, senador Aloysio Nunes Ferreira. No mesmo sentido, o senador Jucá, acabo de receber um telefonema do senador Zé Agripino, que tinha sido informado que a sessão seria suspensa às 13 horas. Agora a gente vai voltar a conversar com o repórter Marcelo Cosmo. Oi, Marcelo. Mas correu aqui, em todo caso. E ele está voltando com esse... Oi, Gabriela, a gente continua acompanhando a sessão aqui. O senador Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso, ele continua dando esse tempo, né? Não existe um tempo determinado, 5, 10, 15 minutos é o tempo que ele, como presidente do Senado, da mesa ali, determinar, mas a gente vê ali que a maioria dos deputados já votou, aqueles partidos de oposição encaminharam de forma contrária à PEC, que é o PCdoB, o PT e a minoria, né, que são aqueles partidos que têm uma representação baixa aqui no Senado, que se unem. Então, esses partidos que fizeram essa oposição o tempo inteiro contra essa PEC dos gastos públicos. Agora a gente vê o senador Gilberto Faria mais uma vez falando contrariamente sobre essa PEC dos gastos públicos, e Renan Calheiros ali aguarda mais alguns minutos para que os outros senadores cheguem até aqui e assim conclua essa votação. Se eu não estou errado, pelo menos devem votar ali uns 10 ou 12, pelo que eu consigo enxergar aqui, dos 67 que estão ali registrados no painel, uns 10 ou 12 ainda não teriam votado. Então, é esse tempo que o senador Renan Calheiros está aguardando para que se faça essa votação. Enquanto ele não conclui, ele continua abrindo a palavra ali para alguns senadores falarem até dar o seu encaminhamento da votação. Vamos relembrar ali, ó, de acordo com o painel, qual a orientação dos partidos. Quem é que vota sim até agora? O PMDB, né, partido do presidente Michel Temer, o PSDB, o PP, o PSB, o PR, o PSD, o DEM, o PDT, também os integrantes do governo. E quem são contrários é aqueles três que eu disse há pouco, que é o PT, o PCdoB e os integrantes da minoria. Então, Gabriela, a gente aguarda mais alguns minutinhos aqui para que se saiba, né, esse resultado da PEC dos gastos públicos em segundo turno. Vamos ver aqui como se comporta, né, o presidente Renan Calheiros, se ele vai esperar mais 10 minutinhos, 5. Vamos ver o que ele vai decidir, Gabriela.
Tá certo, Marcelo. A gente continua acompanhando essa sessão. Portanto, a gente viu ainda há pouco aí o senador Romero Jucá pedindo, então, para que a votação fosse mantida, né, aberta por mais algum tempo, justamente pelo que você falou, porque alguns senadores ainda estão aí se movimentando, se encaminhando ao plenário para votar. Alguns deles estão em deslocamento e a gente viu, portanto, o pedido do senador Romero Jucá para que o presidente esperasse um pouquinho mais para que esses senadores pudessem votar. Até agora, PT, PCdoB e a minoria encaminharam voto não à PEC 55. E a gente sabe que, para ser aprovada, a PEC precisa ter o apoio aí de pelo menos 3/5 dos senadores dessa votação. Eles acharam bonito e bateu palma. Agora estão dizendo que está rasgando a Constituição. Ai, ai. Senadora Vanessa Graziotin. O comentarista Valdo Cruz também está acompanhando essa sessão lá no plenário. Oi, Valdo. Olá, Gabriela, como vai? Boa tarde. A sessão aqui está continuando, já tem 68 senadores que já registraram voto, estão em processo de votação. O senador Renan Calheiros quer acelerar essa votação, procurou exatamente garantir essa votação, derrubando todos os requerimentos da oposição há pouco tempo atrás, e agora ele tenta fechar essa votação antes de uma sessão solene em homenagem ao Miguel Arraes. Claramente aqui que a gente sente, conversando com os senadores da base aliada, é que o governo aqui realmente tem maioria. Ou seja, o governo Temer hoje está basicamente um governo parlamentarista, um governo que tem forte base aqui dentro do Congresso Nacional. E aí eu comentava com os senadores, mas e aí, o apoio está só aqui? Realmente, neste momento, o grande apoio para o governo Temer está dentro do Congresso Nacional. Nas ruas está faltando apoio ao governo. A gente sabe que a popularidade do presidente Temer caiu muito e tem o problema da economia. Então, eles estão tentando ajustar a economia para tentar voltar a ganhar as ruas, viu, Gabriela? Tá certo, Valdo. A gente continua, portanto, acompanhando essa sessão. A gente está vendo a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, falando nesse momento, enquanto o senador Renan Calheiros espera. Ele deu um tempo, portanto, para os senadores que ainda estão em deslocamento, para eles conseguirem votar. Portanto, a gente continua acompanhando essa sessão. A gente lembrando, Gabriela, que no primeiro turno o governo conseguiu 61 votos e talvez não consigam chegar a esse quórum de novo, porque por enquanto tem só 69 senadores já registraram presença. Então, estão tentando chegar pelo menos a repetir esse placar do primeiro turno de 61 votos. E a intenção do governo já promulgar essa medida, ou seja, o Congresso Nacional já quer promulgar a emenda constitucional da PEC do teto dos gastos públicos na quinta-feira, ou seja, depois de amanhã já seria promulgada essa emenda constitucional, que vem a criar a primeira grande medida do governo Temer, sendo aprovada, concluída a aprovação aqui no Congresso Nacional, que é a PEC do teto dos gastos públicos, que é aquela medida que cria um limite para o crescimento das despesas públicas. Vai ser a principal medida. Agora, como muita gente estava reclamando dentro do próprio governo, esse governo estava muito focado em medidas de ajuste fiscal de médio e longo prazo. E com isso, estava perdendo ali a guerra para fazer recuperar a economia. Por isso, viu, Gabriela, nesta semana ainda e talvez na próxima também, vão surgir aí medidas na área econômica para tentar tirar o país aí da recessão, o que já se mostrou um pouco complicado. O governo esperava que esse país saísse da recessão neste final de ano, não vai sair só lá para o segundo trimestre do ano que vem. Por isso, foi essa discussão muito forte dentro do governo. Seguinte, tudo bem, essa medida aqui, que está sendo aprovada no Senado agora, é muito importante, mas ela garante ali o equilíbrio das contas públicas no médio e longo prazo. É necessário, segundo muita gente dentro do governo, fazer algo por curto prazo, exatamente para garantir a estabilidade desse governo, que está sendo muito bombardeado agora por conta da delação da Odebrecht, que criou um clima de instabilidade dentro de Brasília muito forte, no Palácio do Planalto e aqui no Congresso Nacional. Aqui a única coisa que se fala é isso: o governo tem que sair das cordas, tem que partir para a ofensiva. Uma das coisas é mostrar força aqui hoje, aprovando a PEC do teto dos gastos públicos. Mas isso, segundo muita gente do governo, não é só isso, não é necessário. É preciso também mostrar para o país que o governo não está parado. Por isso, vem aí, tudo indica, um pacote de bondades do governo Temer, agora ainda no final do ano, viu, Gabriela?
Valdo, vamos acompanhar então, vamos aguardar. A gente segue acompanhando essa sessão, portanto, no plenário. A gente está vendo a Vanessa Graziotin falando. O presidente do Senado está dando um tempo aí para os senadores chegarem para a votação. O senador Romero Jucá fez um pedido ainda há pouco para que essa votação fosse mantida aberta por mais algum tempo. A gente ainda não sabe quanto tempo, quantos minutos ainda o senador Renan Calheiros vai manter essa votação, portanto, aberta, já que tem alguns senadores em deslocamento. Alguns senadores ainda estão indo para o plenário, portanto, o senador Renan Calheiros está esperando, dando mais um tempo aí. Não é isso, Valdo? Viu, Gabriela? 70 já registraram presença já no Senado. A gente vê ali pela orientação das lideranças, claramente apenas o PT e o PCdoB indicando o voto contrário à emenda da PEC do teto dos gastos públicos, os demais partidos indicando o voto sim, o que indica que a aprovação está garantida. Ou seja, em nenhum momento o governo acreditava num revés aqui no Senado, nesse segundo turno, a aprovação está garantida. A única dúvida realmente é qual vai ser o placar final, né? Se vai repetir os 61 votos do primeiro turno ou não. Então daqui a pouco a gente vai saber. O Renan Calheiros continua ali segurando a votação. O senador Romero Jucá também ali, o líder do governo no Congresso, também conversando com o senador Aloysio Nunes Ferreira. A gente lembra que ali tem toda a articulação dentro do governo para atrair completamente o PSDB para o governo, né? Nesse momento de instabilidade, o presidente Temer tem conversado muito com o PSDB para garantir que o PSDB tem ali presença no núcleo de decisão do governo para garantir essa maior estabilidade para o Palácio Planalto. Porque neste momento, claramente, conversando com todo mundo aqui no Congresso, hoje esse Congresso tem muito fortemente o apoio no Congresso. Vem aí o resultado, o senador Renan Calheiros acabou de dizer que vai proclamar o resultado, daqui a pouco sai o resultado. 53 votos sim, aprovando, 16 não e nenhuma abstenção, ou seja, não repetiu o placar anterior, que 61 votos, mas foi aprovado o texto base da emenda constitucional por 53 votos a favor, 16 não, está aprovada, eram necessários pelo menos 49 votos, foi garantido o quórum necessário, não aquele quórum que o governo esperava. A gente lembra que no primeiro turno, se não me engano, foram 14 votos contra, agora 16, se a minha memória não falha. Tá certo, agora a gente vai conversar com o repórter Marcelo Cosme. Oi, Marcelo. Gabriela, só repetindo o placar aí, né, que o Valdo acaba de anunciar, 53 votos a favor, 16 votos contrários e ali o voto do presidente que também foi a favor. Então, nos 70 votos do quórum aí, 53 acaba de aprovar e a gente já sabe que Renan Calheiros falou mais cedo que vai promulgar na quinta-feira. Então, na quinta-feira essa PEC dos gastos públicos vai ser promulgada e aí então começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Gabriela. Tá certo, Marcelo, obrigada pelas suas informações. Portanto, o placar foi de 53 votos sim e 16 votos não. O texto base da PEC 55, portanto, foi aprovado agora no Senado. Agora, os senadores vão votar dois destaques. Nesses 30 anos... a minha vida e a minha Ainda há pouco o senador Renan Calheiros disse que depois desse resultado eles iam votar dois destaques depois da aprovação, portanto, do texto principal. Chegou a $60 e depois, senhor presidente, e Vossa Excelência foi responsável também, que montou uma comissão especial que eu coordenei e nós criamos uma política salarial chamada inflação e o dobro do PIB eu tinha colocado. Esse primeiro destaque, ele trata da limitação de reajuste de despesas obrigatórias, no caso, o salário mínimo. O salário mínimo no Brasil saiu de $60 e se aproxima quem está discursando é o Paulo Paim, que tem uma tradição aqui, portanto, a dentro PEC do Senado Federal, o texto base da PEC 55 foi aprovado com 53 votos sim e 16 não. A oposição conseguiu 2 votos a mais, né? No primeiro turno teve 14 votos e agora eles conseguiram 16. Já o governo caiu de 61 votos para 53 votos.
Claramente, algum senador aí da base aliada não compareceu aqui hoje no plenário para votar essa PEC do teto dos gastos públicos. Mas o senador Renan Calheiros claramente fez uma opção para acelerar essa votação e garantir essa votação agora, nesse momento aqui no Senado. Valdo, Porque ele quer, como disse o Marcelo... Pode falar. Oi, Valdo, eu queria saber com você como é que você vê esse resultado, 53 votos sim, 16 não. Como é que te parece esse resultado? O governo acabou o seguinte, primeiro, o importante para o governo é a aprovação da PEC e a partir de agora ela vira uma lei, né? Ou seja, agora ela vai para a promulgação, agora esse capítulo para o governo está encerrado. Agora, precisamos analisar ainda por que caiu de 61 votos para 53 votos, né? Qual foi o motivo dessa redução? Claramente o governo continua com a maioria aqui no Senado Federal, uma maioria folgada até ainda, mas diminuindo esse processo, a gente tem que depois analisar ali, viu, Gabriela, o mapa de votação, ver exatamente quem se ausentou, por que se ausentou, por que não votou agora, que caiu ali 7, 8 votos, não é isso? 8 votos a menos em relação ao primeiro turno. E a oposição conseguindo 2 votos a mais. Então a gente tem que ver se ali está demonstrando algum senador que não votou hoje, mandando algum sinal de insatisfação com o Palácio Planalto. A gente sabe que durante a sessão para votação dessa emenda, o senador Ronaldo Caiado, que é do DEM de Goiás, ele andou dando algumas declarações ali que até não foram bem recebidas dentro do seu partido, indicando ali, sugerindo que o presidente Temer deveria ali, ao contrário do que fez a presidente Dilma Rousseff, ouvir as ruas, até dando uma indireta de que talvez o presidente Temer pudesse pensar numa renúncia, até renunciar. Isso pegou muito mal dentro dos democratas, e então a gente tem que analisar ainda, ver quem exatamente que não votou agora com o governo, que tinha votado antes, se mandou algum recado para o governo. Então vamos ter que pegar o mapa, conversar com essas pessoas para ver o que aconteceu. Mas agora, claramente, o Renan Calheiros também decidiu acelerar essa votação. Existia uma previsão que essa votação pudesse entrar pela tarde adentro ali, ser votada no final da tarde. Mas o Renan resolveu acelerar essa votação porque ele quer encerrar esse capítulo e está encerrando. Agora vai votar esses requerimentos. A tendência é que esses requerimentos da oposição sejam derrubados para que esse capítulo da PEC, do teto dos gastos públicos, que é a primeira grande medida, a medida mais importante do governo Temer até agora para reequilibrar as contas públicas, acabou de ser aprovada, vai ser promulgada agora na quinta-feira. Vamos esperar a primeira votação desses requerimentos, mas tudo indica que eles vão ser derrubados, viu, Gabriela? Mas vamos aguardar, né? Sempre pode ter alguma surpresa, né? É verdade, Valdo. Olha, obrigada, Valdo, falando, portanto, aí da aprovação do texto base da PEC 55. Agora, 1h37, a gente vai fazer um rápido intervalo e você vai ver já outras notícias aqui no Edição de 1 da tarde.